Captando áudio. Teste do som. Testando o som. Tá pegando daqui. Testando o som. Teste do som. Agora acho que sim. Testando. 1, 2, 3. Testando. 1, 2. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos à aula 26. Já passaram-se 26 aulas do nosso curso, já temos bastante conteúdo, bastante aprendizado, coisas atualizadas para todos, né? Onde todos podem entender sobre saúde holística, saúde integrativa e melhorar cada vez mais aí a sua saúde, a sua qualidade de vida de maneira simples e rápida, tá? Então a gente tenta simplificar, mostrar hábitos de saúde melhores para você, para a sua família, para quem você quiser compartilhar esses vídeos, estes conhecimentos e melhorar a sua qualidade de vida, ficando menos doente e mais disposto aí para fazer as demais coisas. Amigos, sejam bem-vindos a essa aula. Estou aqui ao lado do meu banner de pH, mas antes de começarmos a aula, eu já vou fazer uma introdução e passar para você alguns recadinhos do coração. Primeiro recadinho que eu quero passar para vocês é referente aos nossos sorteios mensais a partir das contribuições, tá? Hoje faremos o sorteio do ganhador do mês de setembro, então acompanhe o nosso grupo para que você saiba se você é o sortudo ou a sortuda que vai ganhar aí o prêmio, um prêmio bem legal que vamos sortear, vamos anunciar tudo por lá e deixar tudo bem resolvido, e deixar tudo esclarecido para saber quem foi o ganhador. Alguns ganhadores ainda não receberam os seus respectivos prêmios, tá? Não há nenhum problema, fique tranquilo, a gente está encaminhando esses prêmios por correio aos poucos. Como eu falei para você, eu tive alguns problemas de saúde na minha família, alguns problemas de saúde relacionados a uma série de coisas, e por isso esses prêmios ficaram pendentes. Porém, até a metade deste mês nós estamos resolvendo tudo isso também. Assim como a atividade de fixação, que ficará pronta em breve para você também, tudo bem? Bom, então acompanhe, veja se você vai ser o sortudo e colabore com o nosso trabalho, por favor, para que possamos continuar mantendo essa estrutura aqui, tá? Hoje nós temos aulas bem interessantes, vamos conversar bastante de pH, vamos conversar com o Paulo Sato também, o Paulo Sato vai continuar falando aí pra gente de hábitos de saúde, das Blue Zones, e ele falou bastante de pH na primeira parte da aula, né? Vai continuar falando bastante de pH também nessa aula. Mas antes, eu vou falar para você um pouco do que significa isso e qual que é o significado do pH para a saúde integrativa, para a saúde holística, que é uma coisa muito importante, tá? O potencial hidrogeniônico, como vai aparecer na foto para você agora, nós vamos projetar uma foto completa desse banner para que você consiga ler todo o conteúdo dele. Eu deixei aqui no raio da câmera só a parte do pH para a gente conversar mesmo, né? E a partir disso nós vamos falar de potencial hidrogeniônico e a importância para a nossa saúde integrativa, para a nossa saúde holística. Legal isso? Eu acho que é um tema muito importante, que deve gerar aí conversa, deve gerar dúvidas, perguntas. Todo mundo deve perguntar bastante sobre isso, tá? Enfim. O potencial hidrogeniônico é uma maneira de medir aí a quantidade de carga de hidrogênio que tem em cada componente que você vai utilizar, tá? E assim como o respectivo componente, você também tem um pH. Você também tem várias partes do seu organismo que existe a possibilidade de você fazer a medida do seu pH, tá? Então o pH é algo que está presente desde o nosso fio de cabelo até a unha do nosso pé. E nós vamos falar assim do pH do organismo e também da importância de observar o pH dos alimentos que a gente consome, da água, dos alimentos, de tudo, né? Por quê? É importante nós entendermos que de acordo também com o pH do que a gente ingere, o pH do que a gente consome, o nosso organismo vai reagir de alguma forma. E isso pode estressar o nosso organismo ou favorecer o nosso organismo. Então a gente observa também, através disso, a importância de se consumir, por exemplo, mais alimentos alcalinos e menos alimentos ácidos, tá? Como eu estava falando para você, a escala de pH geral, que mede todos os componentes, ela vai de 0 a 14. Tendo o ponto de neutro
como 7, tá? O pH, por exemplo, do nosso organismo deve estar próximo do neutro, próximo da casa do 7. O pH geral também que eu estou falando, tá, gente? Existe uma série de polêmicas, uma série de coisas, uma série de mistura de informações, que nós vamos evitar misturar informações aqui e retirar todas as dúvidas sobre isso. Quando a gente começa a descer um pouco esse pH, a gente tem o pH ácido. Um pH abaixo de 7 compreende um pH ácido. Um pH acima de 7 compreende um pH básico ou um pH alcalino, tá? Eu sou da área da química, estudei bastante química, gosto muito, então estou me sentindo em casa para falar sobre isso de vocês, tá? Então, todas as substâncias que passam do neutro, que vão subindo aqui, estão na classe dos pHs básicos. A classe de pHs que tem mais cargas de hidrogênio. Quanto mais baixo que isso, vai para a questão dos pHs ácidos, tá? Então, falando de organismo, primeiro falando da gente, o nosso pH gira em torno aqui da casa do 7, tá? A casa do 7 é importante para o organismo para sabermos que um corpo saudável, um corpo sadio, tem que estar com seu pH próximo de 7. E dentro do nosso organismo existem várias variações, tá? Várias variações que também não vão muito longe, que não podem ir muito para baixo nem muito para cima. Como, por exemplo, vamos falar aí do pH do sangue, tá? O pH do sangue, ele gira entre 7,35 a 7,45. É um pH próximo do 7. E o organismo, ele não altera esse pH, tá? Não existe como você fazer uma alteração disso. Se porventura você for apresentar aí uma acidose, que é um sangue muito ácido, ou uma alcalose, que é um sangue muito alcalino, isso pode representar um problema muitíssimo grave de saúde que precisa ser tratado pela medicina convencional através de CTIs ou UTIs, tá? Então, não existe como você alcalinizar nem acidificar o seu sangue. Também não é esse o interesse da tabela de pH aqui na nossa saúde, tá? O que eu estou mostrando para você é o pH do sangue, que varia entre 7,35 e 7,45. Já o pH da nossa saliva, ele varia entre 6,8 a 7,2, tá? Esse é o pH médio aí da nossa produção salivar. E como que funciona o pH da saliva, por exemplo? Você começa o seu dia, quando você ali acordou, está em jejum há bastante tempo, você começa o seu dia com um pH um pouco mais alcalino. À medida que você vai se alimentando, que o dia vai passando, que as coisas vão acontecendo, você vai apresentando mais cansaço, tudo, é natural que o pH da sua saliva abaixe um pouco, tá? Então ele pode descer até 6,8. Então a saliva tem que girar em torno de um pH disso, por quê? Porque é próximo do pH natural do organismo. O pH da nossa pele também, a pele, o sistema tegmentar, ele apresenta a classe de pH um pouquinho mais ácida do que o normal. Então a pele hoje, a visão da nossa pele é a parte mais ácida que deve existir no nosso organismo quando a gente está com a saúde tudo ok, tá? Então o pH da pele vai girar ali entre 6,75 a 7,5, vai mais ou menos disso o pH do nosso organismo, tá? Mas é natural que você faça uma medida de pH, ou que você pingue um vermelho de fenol, por exemplo, que é uma solução de pH, ou que você use uma fita, enfim. Nós vamos falar de alguns reagentes daqui a pouco, vou mostrar alguns para vocês que eu tenho aqui, que eu utilizo inclusive para fazer medida de pH. E geralmente o nosso organismo apresenta a parte mais ácida na pele. Isso é natural, tá? Também é natural da pele que ela mantenha esse pH para que a manutenção e a operação dela ocorra corretamente, tá? Nós estamos dando alguns exemplos aqui sobre a questão do pH natural do nosso organismo, tá? Então o que eu preciso falar para você é que esse pH não pode se alterar muito disso que eu estou falando. Mas nós não estamos aqui com essa tabela de pH para tentar convencer você de alterar o pH do seu organismo, não é isso. Nós estamos com essa tabela de pH aqui para mostrar a importância de consumir alimentos que vão equilibrar o pH do seu corpo e manter o seu corpo saudável, tá? Gente, agora vem a polêmica. Agora vem a parte aí que muita gente tem dúvida e nós vamos conversar sobre ela, tá? Nós temos aqui, ó, a parte alcalina dessa pirâmide, tá? Nós temos a parte aqui que vai a partir do 7 e começa a apresentar um corpo alcalino. A água Kangen, que é um dos itens que o Paulo Sato comentou em aula, tem um pH de 9,5.
Também o aparelho de água Kangen faz uma água de 8,5 também, que é uma água um pouquinho mais ácida do que essa, mas também é uma água alcalina ótima para a saúde. O certo que você deve consumir é uma água de pH 9,5, que é a água Kangen, que é a melhor água, que apresenta o melhor pH e as melhores características para o nosso organismo, tá? Também alimentos alcalinos são alimentos naturais, alimentos pouco processados, alimentos que você colhe na natureza, alimento que você vai ali, colhe, planta, colhe, faz uma salada, ou que você vai naquela feira, compra bastante coisa orgânica ali para você comer, compra bastante vegetais, frutas, legumes, produtos que vêm da terra. Esses produtos aqui, eles são alcalinos porque, mesmo que lá na sua naturalidade eles apresentem um pH ácido, quando você os ingere, dentro do seu organismo, eles se transformam em alcalinos, como é o caso do limão, da laranja, das frutas cítricas, do abacaxi. Eles alcalinizam em contato com o seu ácido clorídrico. Essa alcalinização favorece a manutenção do organismo. Por quê? Porque alimentos ácidos tendem a desgastar mais o organismo. Então, sempre que você come um alimento muito ácido, uma comida que tem um pH muito baixo, ou uma comida que vai acidificar você, o seu organismo precisa se desgastar mais para equilibrar o pH dele mesmo. Então, essa é a chave do segredo aí que a gente quer saber sobre pH. Diferente dos alimentos alcalinos, que é o caso aí por exemplo, vamos citar algumas verduras, por exemplo, que é o caso do agrião, é o caso do couve, é o caso dos vegetais folhosos escuros, é o caso, por exemplo, da abobrinha, da beterraba, que tem um alto poder de alcalinização, é o caso do arroz integral, é o caso de leguminosas em geral, castanhas fazem muito bem para o pH. Então, esses alimentos aqui têm a capacidade de alcalinizar o nosso corpo. Alcalinizando o nosso organismo se desgasta menos. Para a gente entender biologicamente como funciona, quando você expõe aí o seu organismo a uma situação de desgaste, ele precisa gastar enzimas, nutrientes, telômeros e precisa gastar também bactérias boas para que ele possa fazer o equilíbrio do organismo. Então esse organismo ele precisa se reequilibrar para chegar à sua naturalidade. Então, se você consome esses alimentos aqui, o seu organismo não precisa gastar tanto essa matéria, esse conteúdo para se desgastar, e você está o preservando. Quando você começa a fazer a preservação natural do seu organismo, ele começa a destinar esses itens a fazer manutenções preventivas. Então é aí que você começa a ter uma saúde melhor. E é por isso que é importante que você faça o consumo de alimentos melhores para a sua saúde e evite desgastar tanto o seu organismo para que ele ative o seu sistema de autocura e ele mesmo consiga aí passar pelos seus processos de cura, preservando a sua saúde. Então esse é o segredo da alimentação alcalina. E é isso que a gente divulga aqui, que você faça uma alimentação mais alcalina possível para que você preserve melhor o seu organismo. Então, a gente não está falando aqui de consumo de alimentos alcalinos visando aumentar o pH do organismo, não. A gente quer que você saiba quais são os alimentos alcalinos para que você melhore a sua saúde e não altere o pH, tá? Então vamos lá, vamos falar agora da água Kangen, ou das águas alcalinas em geral. Tem várias outras águas alcalinas aí no mercado também, que são boas, são benéficas, podem ser utilizadas a qualquer momento aí por você e com a finalidade de melhorar a sua saúde. Gente, é o seguinte, ninguém toma água alcalina visando alterar o pH do sangue, tá? Essa informação ela não existe, nunca existiu, e ela foi dissipada por pessoas que querem reuterizar, que querem difamar a água alcalina, tá? Então essa informação ela é uma fake news. Eu, por exemplo, nunca vi empresas sérias que eu sigo, que trabalham com a água alcalina, falando que querem alterar o pH do sangue. Diferente de pessoas que quando querem falar que a água alcalina não é boa para a saúde ou que ela não tem nenhum benefício, a primeira coisa que a pessoa me fala é que o pH do sangue não pode ser alterado. Tá, mas tomar água alcalina é uma coisa, alterar o pH do sangue é outra, tá? São coisas diferentes, completamente uma da outra. Então são duas fake news aí que a gente tem que combater. A primeira, de acreditar que a água alcalina vai alterar o pH do seu sangue, é uma fake news. E acreditar também que se toma água alcalina visando alterar o pH do sangue, também é outra fake news, tá? São duas fake news aí
que, na minha opinião, quem dissipa mentira é mentira de qualquer jeito, de qualquer forma, tá? Então, principalmente com o argumento da ciência, porque realmente esse é um argumento científico. Não tem como alterar o pH do sangue. Se você tiver com o pH do seu sangue alterado, você precisa passar aí por um tratamento sério de saúde, porque a sua saúde pode estar bastante comprometida, tá? Então, vamos combater essas duas fake news. Vamos avisar todo mundo que não se toma água alcalina com essa finalidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falando de água Kangen, a água Kangen, além de ter um pH 9.5, ela é uma água especialmente desenvolvida por aquela máquina, por aquele equipamento específico, riquíssima em antioxidantes, tá? Antioxidantes, ela tem um ótimo índice, um excelente índice de óxido-redução, então o potencial de óxido-redução dela é negativo. Então essa água aqui, ela vai ajudar você a restaurar o seu organismo, tá? É uma água funcional, é uma água que, com benefícios comprovados por metodologias científicas, tá? Por evidências científicas, vários tipos de processos. É uma água que tem aí uma capacidade funcional aí muito boa de restaurar o seu organismo. Então a gente indica a água Kangen, ou a água Kangen, como você quiser chamá-la, justamente por esse fator, tá? Existem águas também que possuem um ótimo pH, mas não possuem um bom adicional de óxido de redução, não possui antioxidantes naturais, ela pode te oxidar também, tá? É o que eu estou falando para você. Quando uma água aqui está um pH alto, entra no organismo, mas não é uma água boa, pode atrapalhar a sua saúde também. Então é importante prestar atenção nesse ponto, nesse fator, e consumir águas que você saiba que sejam de qualidade. Existem águas industrializadas também de qualidade. Eu vou falar aqui também, pelo menos aqui na região onde eu moro, que é a cidade de São Paulo, quem faz o tratamento da água é a Sabesp, né? A água da Sabesp já tem algumas controvérsias holísticas, é uma água muito boa, de muita qualidade. Eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho da Sabesp, inclusive, né? Só que a gente sabe que tem adição de fluoreto, de cloro na água, porque isso é necessário para fazer o controle bacteriológico do item e evitar aí que a população se contamine, justamente porque a imunidade da população já não está nada boa, né? Porém, é importante a gente filtrar, ferver essa água, tentar usar uma pedra de carvão ativado aí, que é mais barata, que é mais acessível, que já ajuda a remover o flúor, ajuda a remover o cloro e ajuda também a melhorar as características da água que você vai beber. Não beba água direto da torneira. Não beba água direto da caixa só quando solicitado. A única maneira de você vai tomar água da caixa é quando você vai tomar aí a solução milagrosa lá que eu mostrei para você, como solução ornamentativa. Lembra aquela aguinha amarela? Isso a gente conversa para um outro momento, tá? Então a gente está conversando aqui de pH. Tá, Guilherme, você falou bastante de pH alcalino, que a gente tem que pegar coisas da natureza, usar a babosa que eu estou vendo aqui, usar frutas, comer verduras, legumes, mas fala um pouco pra gente dos alimentos ácidos. É pra já. Os alimentos ácidos, como eu estava falando para você, são saborosos, deliciosos e fáceis de serem consumidos. Porque todos os alimentos que passam por uma camada de processamento lá na indústria, aqueles alimentos industrializados, aquela comida de CNPJ, como o Paulo Sato fala bastante pra gente, outras pessoas também, várias pessoas já falaram sobre isso aqui, aquele alimento que você compra, aquele biscoitinho, aquela bolacha, aquela balinha que você compra lá para chupar depois do seu almoço, aquele chocolate, aquele docinho, tudo aquilo precisou ser acidificado para aumentar a sua durabilidade, tá? Então aqui você tem uma grande quantidade de alimentos que estão aqui abaixo dessa cadeia. E aqui entram tudo isso que eu falei, entra o açúcar, entra o café, o leite, entra o pão, entra aquele fast food saboroso do fim de semana que é ultra processado. Todos aqueles produtos ultra processados de mercado assim que são saborosos, que as crianças adoram, aqueles marshmallows, aquelas balas, aquele docinho, aquele bolinho daquela empresa famosa, sabe daquela empresa que faz aquele bolo recheado delicioso? Vem parar tudo aqui na parte dos alimentos ácidos, tá, gente? Esses alimentos são adicionados de gorduras oxidadas, de açúcar, de camadas de processamento e são adicionados também de aditivos para melhorar o seu desempenho, a sua durabilidade
e a sua qualidade na prateleira. Então você tem que chegar lá, por exemplo, pegar aquele produto e chegar em casa como se estivesse fresquinho. Vou lá e adiciono um aditivo. No curso passado, inclusive, tivemos 2 aulas de aditivo, né? Falamos bastante sobre isso e os malefícios que fazem para a saúde. Então tudo isso vem parar aqui, nessa escala de alimentos aqui, que são alimentos perigosos. Conforme o curso vai passando, eu vou retrazendo alguns temas. Essa aula de aditivo vai voltar ainda em algum momento, tá? Não sei se esse ano ou ano que vem. É por isso que é importante que você renove a sua matrícula e continue estudando conosco, inclusive, tá? Como, por exemplo, podemos falar aqui do refrigerante. Ele está aqui nessa tabela com pH 2,5. É um pH altamente ácido, tá? É por isso que o Dr. Laí Ribeiro fala, quando você toma um copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos de água alcalina para fazer o equilíbrio desse pH aqui. Se você não fizer, lá vai o seu organismo gastar um monte de enzima, um monte de nutrientes, um monte de coisa, fazer um alto desgaste para neutralizar esse pH. Então é por isso que o refrigerante é altamente cancerígeno, tá? A gente chama isso de cancerígeno e a água com gás também está aqui, tá? A água com gás é tão cancerígena, tão oxidante, tão maléfica quanto, falando de pH e falando de química, com o entendimento de química que eu tenho, que a única diferença é que a água não tem açúcar. Tá? A água com gás ela não tem açúcar, mas ela é maléfica porque tem ali o dióxido e o monóxido de carbono que vai fazer mal para a sua saúde. Então, falando de refrigerante, você tem que eliminar isso da sua saúde, eliminar isso da sua vida e da vida de quem você ama. Quer dar refrigerante para alguém? Dá para o inimigo, que aí você vai estar fazendo o preceito de acordo com a Bíblia, de acordo com uma pessoa que eu sigo muito legal, que é o Frei Beto. Então, refrigerante é veneno. Outros alimentos ácidos também são venenosos, como miojo, as coxinhas, a salsicha. Gente, salsicha é uma combinação assim matadora para as crianças. Pão com salsicha e refrigerante. E é o que mais a gente vê por aí, em especial nas festas de fim de ano que estão chegando, aquelas confraternizações, aquelas coisas. Gente, tentem eliminar isso da saúde de vocês. Tem coisa que ainda dá para comer de vez em quando. Mas o refrigerante e a salsicha estão na minha lista de coisas que você não deveria comer nunca, hein? Ai, 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 ai. Declaração polêmica? Eu sei que é polêmico, mas mais polêmico ainda é deixar o seu organismo suscetível a doenças que podem te fazer muito mal. Então, o que inclusive está escrito aqui nesse banner é uma informação muito legal, que é do Dr. Otto Warmberg, que é o que o Paulo Sato estava falando. Ele recebeu um Nobel da Medicina falando que um câncer só desenvolve em ambiente ácido e todas as células cancerígenas são ácidas, tá? Então é isso que a gente está falando. Por que o câncer começa a se desenvolver? Porque você vai lá e dá uma acidose tão grande no organismo que o organismo tem que ficar se recuperando. Aí você vai lá e repete. Chega uma hora que o organismo perde a capacidade de se recuperar dessa acidose aqui, tá? Perdendo essa capacidade, começam a se instalar as doenças. Outro ponto também interessante para a gente falar sobre isso agora nesse momento aqui. Quando a gente nasce, a gente foi gerado lá na barriga da nossa mãe, nós temos um organismo alcalino. À medida em que a gente vai envelhecendo, vai vivendo, a gente vai ganhando mais experiência e o nosso corpo vai passando mais tempo aqui na Terra, nosso organismo vai se tornando um pouco mais ácido, tá? Esse ponto é também uma escala natural do organismo. O organismo tende a ir reduzindo ali o seu pH, justamente para simbolizar que ele está chegando numa idade maior, tem mais limitações, enfim. Quanto mais ácido você vai ficando, mais tendendo a doenças você vai chegando a ficar, tá? É por isso que a gente vê que a população idosa sofre mais aí de moléstias, de problemas de saúde do que a população jovem. Mas essa realidade está mudando também hoje, tá? Porque a população jovem está sofrendo das mesmas doenças da população idosa. Graças ao quê? Uma grande quantidade de acidificação do organismo. O bebê, apesar de alcalino, já nasce num grande ambiente ácido. Principalmente em mães que fumam, que bebem, que comem, que fazem uma dieta desordenada, sentem desejos aí, comem qualquer coisa todo dia, todo momento. Isso reflete na saúde da criança também. E as crianças estão desenvolvendo doenças graves justamente por causa
desse excesso de acidose aqui, tá? Vindo aqui parar nessa parte da tabela. E aí, para completar, a criança nasce. O que é feito logo depois com a criança? Festas e mais festas, cheias de açúcar, cheias de gordura, cheias de produtos de origem animal ultraprocessados que fazem a saúde da criança piorar. Eu vejo aqui a saúde das crianças hoje é bem diferente da saúde que eu desenvolvi quando eu tinha criança, tá? Já tinha problemas de saúde lá na década de 90, que foi uma década também muito ruim para a saúde integrativa, principalmente por causa da invasão desses alimentos aqui. Porém, eu acredito que hoje, esses alimentos ultraprocessados invadiram a vida das pessoas, né? As crianças só comem isso. As crianças não sabem mais lavar uma salada, comer uma verdura, pegar uma fruta no pé, ver um processo natural, ver um alimento sendo cozido. Não. Nada disso. As crianças hoje querem comer salgadinho, produtos industrializados, tudo o que você imagina que vem parar aqui. Então, as crianças estão mais doentes hoje do que na minha época. Isso é o que eu observo, é o que eu vejo, tá? E isso invadiu a vida adulta também. A vida adulta, a praticidade, a falta de tempo, faz com que a gente venha parar aqui nessa parte da tabela. E eu gosto de defender um conhecimento muito legal de um médico chamado Hiromi Shinya, que ele escreveu o livro da Dieta do Futuro, que é um livro que a gente divulga aqui também, que as pessoas podem fazer a leitura, que ele fala assim, muito legal. Não é que você vai abrir mão de todos esses hábitos. Você precisa entender que você precisa ter pelo menos 70% de hábitos bons. Tendo esses 70%, os outros 30%, o seu organismo consegue fazer o equilíbrio com saúde, tá? Então é importante a gente entender que a gente precisa ter hábitos só de vez em quando ali na nossa saúde, para que possamos manter aí um equilíbrio e ter uma vida plena até o fim da nossa vida, né, gente? Porque a gente quer viver aí 90, 100 anos, 110 anos, tudo bem. Mas se a gente viva bem até o último dia da nossa vida, que a gente não viva problemático, que a gente não viva com uma doença crônica, que a gente não viva ruim. Então, é por isso que a gente faz esse curso aqui, para tentar ajudar você a mudar hábitos a ponto de que você consiga ter domínio e controle da sua própria saúde. Amigos, vamos lá. Existem algumas maneiras de nós fazermos um controle de pH do nosso organismo, tá? Mas é um controle médio do pH do organismo e você precisa seguir as orientações corretas para que isso seja feito. Como eu falei para você, o nosso pH tem que variar na casa do 7, que é o pH neutro, que é o pH do organismo, tá? Se a gente começa a ter acidoses ou alcaloses, são problemáticas. Então a gente precisa trabalhar em cima desse pH. Qual que é a dica que eu vou deixar para vocês hoje? Nós temos aqui essa fitinha de pH, que eu estou buscando também encontrá-la para incluir na nossa lojinha de produtos naturais. Vai ter essa fitinha aqui. Essa fita, eu vou até abrir para mostrar para vocês, ela tem um prazo de validade, ela não pode ficar muito tempo aberta, tá? Essa daqui ficou muito tempo aberta, já está perdendo o potencial de medição. Essa fita aqui, a gente utiliza como medição de pH abaixo da nossa língua. E não é a qualquer momento que a gente vai medir o pH não, tá? Senão não dá certo, ela não dá a medida correta. A gente precisa medir o pH, nós precisamos medir esse pH logo depois que acordemos. Nós temos que acordar, passar um tempo de jejum, aí a gente acorda, não pode nem tomar água nem nada. Com as enzimas, com tudo que está ali na nossa boca ainda, a gente pega a fitinha, uma fitinha dessa daqui que tem aqui dentro, coloca abaixo da nossa língua, aguarda 10 segundos e retira. Retirando, a gente aguarda mais ou menos uns 50 segundos até ela fazer a medição do pH correta. E aí você vai saber qual que é o pH médio do seu organismo, tá? Eu tenho outra coisa bem legal aqui, além dessa fitinha, que é esse kit de medição de pH de piscina. Eu comprei um kit desse daqui, por quê? Porque essa daqui é a maneira mais fácil da gente fazer a medição da água que vem da rua, da água da caixa, enfim, da gente medir o pH das nossas águas, tá? Esse kit aqui, eu paguei na casa de R$30. E você compra uma única vez, depois só precisa comprar as gotas de reposição na internet mesmo, você pode comprar. Ele vem aqui com essa medição e a gente consegue medir aqui, através desse componente, tanto o pH da água quanto a quantidade de cloro. E aí, se você quiser saber a quantidade de cloro que tem na água, tudo, como você precisa saber disso na piscina,
você fica sabendo aqui, através desse item, como fazer essa medição, tá? É bem simples de usar, a gente enche de água até a marcação e coloca 4 gotas do reagente, chacoalha, espera também 50 segundos e a gente vai saber o pH. Tanto para o cloro quanto para o pH é assim. E aí eu uso, por exemplo, quando eu quero saber a água que está vindo da rua, eu vejo ali se o pH dela está muito alto ou se ela está muito clorada. Principalmente quando vem aquele cheiro forte de cloro, né? Eu tenho percebido que esse ano a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que é a Sabesp, aumentou a quantidade de cloro adicionada. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas penso eu que é para fazer um controle melhor aí da eficiência bacteriológica da água, sem precisar aí investir em outros mecanismos, né? A gente sabe o que tem acontecido esse ano aí, né? A Sabesp está à beira de ser vendida, então a gente já começa, talvez, a apresentar um pouco mais de problemas a respeito disso, infelizmente, né? Então é bom você ferver essa água muito bem e filtrá-la através de uma pedra de carvão ativado, para eliminar bem esses resíduos e não consumir. O cloro, esse cloro que é adicionado aí, essa água que é clorada, cloretada, ele é um cloro oxidante, não faz bem para a sua saúde. Evite o consumo desse cloro, como eu falei para você. Se for fazer uma água filtrada, utilize uma pedra de carvão ativado. E troque essa pedra cerca a cada de 1000 litros filtrados, né? Enfim. O carvão ativado ele é muito bom. Ele eleva o pH da água e também tem o carvão vegetal ativado, também tem poder de alcalinizar o nosso organismo, melhorando aí a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, tá? Então eu recomendo bastante que você use essa pedra também. E é isso, gente. Falamos de bastante coisa aqui, do pH. Eu dei essa primeira aula aqui como um apanhado geral. As dúvidas que forem aparecendo para vocês, eu posso gravar um novo vídeo falando aí a respeito do pH, tudo, com as dúvidas que vocês estiverem surgindo, tá? Então, com essa aula eu vou ficando por aqui. Agora eu vou anunciar uma aula do Paulo Sato. Ele vai continuar passando para a gente o conhecimento de Blue Zones, tá? Aprenda bastante esse conteúdo. E um grande abraço para você e até a interação no nosso grupo. Tchauzinho! Um segundo chá com o mesmo chá. Eu consigo fazer outro copo de chá e vou fazendo mais chá, porque ele consegue penetrar nessas células do chá e penetrar da mesma forma que consegue penetrar nas células do corpo e trocar a água do corpo. Eu fico vendo as pessoas fazendo um monte de grupos de saúde natural e tá, é chazinho de plantas, disso, daquele outro, tal, não adianta nada. Se o intestino estiver sujo, o intestino, como o Hipócrates falou, todas as doenças iniciam pelo intestino. E segue Otto Warburg, essa água tão fina que consegue trocar a água do seu corpo. Você troca a água ácida por água alcalina. Nenhuma doença se estabelece em água alcalina. Aí pega e fala, pô, mas como é que faz essa água? Essa água faz numa máquina que tinha. Aí eu estava vendo que lá na igreja do Ticão ele transformou a comunidade numa zona azul. Ninguém tinha mais doença nenhuma. Como ninguém tinha mais doença nenhuma, por quê? Porque tinha essa água lá, né? Todo mundo ia buscar. E eu recomendava, eu orientava, toma dessa água, tinha qualquer doença. Primeira coisa, limpa os intestinos, limpou o intestino, daí troca a água do corpo, só troca toda a água da sua vida, só bebendo a água, trocando toda a água para ela ir substituindo a água do corpo. Substitui a água do corpo, acaba a possibilidade de você vir a ficar doente. É que nem não se diz nessa série da Netflix, dessas zonas azuis, que é a ilha lá de Sardenha na Itália, Ibiza na Grécia, ou Okinawa no Japão, e na Costa Rica. Na Costa Rica não se gasta lá a saúde universal, o governo cuida dos doentes, mas mesmo assim eles não gastam nem 10%
do que os Estados Unidos gastam com doentes. E nos Estados Unidos o governo não paga os doentes, a maioria é plano de saúde própria. E os americanos gastam, apesar de gastar aquela fortuna, país que gasta mais que o triplo do segundo lugar do mundo per capita em doença, é o país mais doente que tem. E o governo do Brasil, o SUS faz tudo, porque o SUS é o maior cliente do mundo, das indústrias farmacêuticas. O SUS gasta. Eu fiz uma aula sobre os remédios que o SUS mais compra, os 22 remédios mais usados pelo SUS, que eles gastam em torno de 120 bilhões em remédios, e os 22 principais, nenhum serve para nada, dispensável, não adianta tomar remédio, tá? Eu vejo em vários grupos de saúde, grupos de as pessoas, eu tô com isso, o que é bom para isso? Isso aí é pergunta. As doenças que o médico fala para tomar a vida inteira remédio e tal, que não tem cura, tudo mentira. Todas as doenças é curável, todas as doenças é tratável, ninguém precisa de tomar nenhum tipo de remédio de farmácia. Mas aí chá disso, daquilo é nada, vocês têm que chegar ao o Otto Warburg que falou, nenhuma doença se estabelece num corpo alcalino, então alcaliniza o corpo, acabou todas as doenças, alcaliniza o corpo, isso eu vi que isso é realidade. Como é que faz para alcalinizar o corpo? Beber água canguinha é o primeiro caminho, respirar um ar puro. O ar dessas zonas azuis, o ar sempre à beira-mar tem íons negativos. O ar é igual de floresta, você ficar andando na mata, tem íons negativos. Você fica na praia, tem íons negativos. E tem um ar sem poluição. Como é que eu faço um ar sem poluição? Ar sem poluição, você compra um aparelho igual a esse aqui, e você tem um ar totalmente sem poluição. Aí isso aqui, tem essa maleta, ele produz ozônio. Eu uso há mais de 30 anos o gerador de ozônio. Fala, ozônio não pode respirar. Tem uns tontos aí que estuda pouco, sabe pouco e quer ensinar. E fala que o ozônio não pode respirar. Eu respiro, os meus filhos sempre respiraram. Eles, crianças, nunca foram médicos na vida deles, nunca ficaram doentes. Eles nunca ficaram doentes na vida. Até sair do colegial, eu nunca nem tinha prestado atenção nisso, porque eles moravam no Central Valley da Califórnia, onde o ar não é bom, porque tem muitas frutas e milhões e milhões de hectares de pomar que faz na primavera o pólen, que é só as flores, eles florescem e fica o pólen no ar, então dá uma alergia muito grande, principalmente em crianças. E como é vale, tem montanha de um lado, montanha do outro, no meio do vale, e no meio do vale lá e é deserto, então o capim seca, e o capim dá a bactéria do feno, chama hay fever. Então hay fever é coisa comum, quando começa a dar aquela esse hay fever, as crianças sofrem. Então no primeiro dia de aula, as crianças ganham a bombinha de oxigênio e aprendem a usar. Com 5 anos de idade, todos carregam a bombinha na cintura, porque o problema é recorrente, é muito comum. Então falta por ter gripe ou por ter qualquer tipo de doença, muito comum entre as crianças do Central Valley lá da Califórnia. E aí um dia, já no colegial, quando meus filhos já estavam no colegial, e lá existe a orientadora educacional que pega a ficha da criança desde que ela começa a ir lá no pré-primário até sair do colegial, que ela monta o currículo das crianças, dos alunos, para mandar para as faculdades, que as faculdades escolhem e pegam os melhores. Então, faculdade top vai pegar os melhores alunos, é recebido. Não é qualquer um que entra numa faculdade, porque não tem vestibular, não tem nada. Então,
pelo currículo que teve durante a vida escolar. Aí essa orientadora, ela me ligou para perguntar por que os meus filhos nunca faltaram na escola por doença, nunca ficaram doentes. Não tem, porque são os únicos entre milhares e milhares de alunos. Ela falou, pô, faz mais de 10 anos que ela faz isso, nunca encontrou um único aluno que não tenha faltado nem um dia de aula por doença. Nunca viu, os meus filhos nunca ficaram doentes, nunca faltaram. Eu tinha um negócio desse, que é um gerador de ozônio, de ambiente, que ele fica ligado na tomada. Eu ligava no distribuidor de ar central, então ele limpava todos os dutos da minha casa, que não tinha ácaro. Na minha casa não tinha ácaro, não tinha, nem tem até hoje. Não tem ácaro, não tem fungo, não tem bactérias, não tem vírus. Não tem vírus. E todas as doenças que têm a origem de algum desses patógenos microscópicos que a gente não dá para ver. Então, e aí deixa com íons negativos o ar da minha casa cheia, com mais oxigênio. O oxigênio é o que oxida tudo, e é o que cura tudo. Na cidade de São Paulo, nas grandes, outro dia estava vendo um trabalho, que nas grandes cidades que têm poluição, a população vive 3 anos a menos de vida. Quanto que custa um ano da sua vida? Saudável. E então, um gerador de ozônio de ambiente oxida toda a poluição do ar, vai transformar o ar da sua casa no ar igual das regiões do mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Então é a coisa mais barata que você pode ter, um aparelhinho disso aqui. Um aparelhinho disso aqui é a coisa mais barata que a pessoa pode ter na casa. E então é só ter isso aí, pronto, transforma a sua casa num spa de saúde. E aí, um aparelho que faz uma água dessa, alguém pode achar até caro. Fala, pô, mas o equipamento custa mais de 20 mil. Pode até achar caro, só que, vamos supor que seja 20. Você pega e faz água para mais de 1000 pessoas, como diz o Ticão lá. Tem mais de 1000 famílias que vêm buscar água aqui. Lá na igreja ia lá, mais de 1000 famílias. Você pega 1000, divide por isso aí, dá R$20 para cada um. Você pega 100 pessoas, dá R$200 para cada um. Você pega a prestação da máquina, é menos de 2.000, menos de 2.000, aí você pega 10 pessoas, é menos de R$200 para cada um no ano. E você pega 30 pessoas, já menos de R$50 por mês para ter água, da melhor dessa água que cura. Então não existe possibilidade de alguém achar que é caro, porque o equipamento faz água para centenas de pessoas. E aí pega os vizinhos, pega as famílias, pega a comunidade, transforma-se essa comunidade numa zona azul. E eu me proponho a dar aula de nutrição para todo mundo. Não adianta nada a gente ficar dando aula de nutrição se as pessoas que estão bebendo a água tiver com o intestino sujo. Então, se tiver o intestino sujo, bebendo água mineral comum, toda, que é uma grande confusão que eu vejo em conhecimento de saúde. Ela até a ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia. A Associação de Ozônio, ela fala que o ozônio não pode ser inspirado. Você respira. Eu respiro há mais de 30 anos e não tem. O grande problema é a confusão sobre a quantidade de cada coisa. O que mata e o que faz bem. A diferença entre remédio e veneno é só a dose, tá? Quando eu era criança, na época eu era criança mesmo, mas eu sempre gostei muito de ler e tudo mais. E eu sempre fui muito ligado, achando que existe espírito, existe Deus, existe as energias sutis, existe energia. Aí
existia uma revista que chamava O Cruzeiro no Brasil, do grupo assim Chateaubriand, e era a revista mais importante que tinha na época. Saiu uma reportagem naquela revista sobre o Zé Arigó, que recebia o espírito do Dr. Fritz. Então o repórter passou lá alguns meses em Congonhas do Campo, assistindo todas as sessões lá do Zé Arigó, e pediu para acompanhar, e conversava com as pessoas que iam lá. Ele mora na cidade, se eu posso ir acompanhar o tratamento dele. Pode, né? Tudo bem, tá? Então ele foi na casa de um paciente. Aí ele tinha um problema lá, uma doença, e que aí o Zé Arigó foi com o cara na casa. Ele foi lá e viu lá a receita do médico que ele estava se tratando e a receita do Dr. Fritz. Exatamente o mesmo remédio. Inclusive ele tinha o remédio em casa. Eu tomo isso aqui faz 10 anos, nunca se resolveu nada. Continua tratando do problema lá há 10 anos e não resolveu nada. E o Dr. Fritz pega e dá exatamente o mesmo remédio. Só que aí vai ler todas as instruções para tomar 10 vezes mais. Então ele passou durante 10 dias, tomar 10 comprimidos durante 10 dias. Aí ele pega e fez isso, 10 dias depois estava curado. Não tinha mais nada. Ou seja, o remédio estava certo, a dosagem estava totalmente errada. Aí o outro caso também, mesmo caso. O cara chega em casa, lá olha, exatamente, o Dr. Fritz deu exatamente o mesmo remédio que o outro médico dele estava dando, e que remédio de farmácia comum. Só que assim, eu tomei um comprimido e eu comecei a sentir mal, quase eu morri. Aí eu não tomei mais. Inclusive tem a caixinha de remédio lá e tá tudo lá ainda porque não tomou. E o Dr. Fritz mandou tomar exatamente o mesmo remédio. Só que quanto? Corta 1/4. Corta o remédio, a cápsula em 4, corta o comprimido lá em 4 e toma 1/4 durante o período lá, tá? E aí ele começou a tomar, fazer isso, pronto, fica curado sem nada. Naquela época lá, eu entendi que cada pessoa é diferente e o espírito, que o Dr. Fritz era espírito, conversa com outro espírito, ele já sabe de todas as consequências. Então, ele pega e coloca exatamente a hora certa. Lá no futuro, eu aprendi a fazer o ring test para testar qual remédio é bom, o que você deve ou não tomar. E fiz curso de radiestesia também. E aprendi que você pode conversar com o seu pêndulo. Você conversa com o seu pêndulo de radiestesia. E aí você pergunta para ele tudo. Então, quanto que eu devo tomar? Não sei, isso aqui é chá que eu já tomei um copo dele, mas esse chá verde aqui faz bem para minha saúde? O chá faz bem. Todas as vezes que for usar o pêndulo, entre uma pergunta e outra, você precisa fazer a limpeza dele, tá? Ele fica carregado com aquela pergunta anterior. 2 copos desse chá por dia faz bem para minha saúde? Ele está falando que sim. O pêndulo é seu espírito, que ele faz sim ou faz não. Então aqui está falando que sim, né? 3 copos desse chá faz bem para minha saúde? Sim. Então eu posso tomar 2, posso tomar 3 copos dele, vai fazer bem. Se eu tomar 5 litros por dia desse chá faz bem para minha saúde? Ele está falando que não. E aí você vai acertar. Eu posso tomar até 3 copos dele, mas eu não posso tomar 5 litros de açaí, aí é o excesso. Então, é fácil de perguntar hoje, até remédio, quanto que eu tomo, como é que eu tomo.
compra o pêndulo e aprende a usar. Compra o pêndulo e aprende a usar. Qualquer pedaço de pedra, eu não preciso comprar. Aqui, igual aqui. A gente está no parque aqui, tá cheio de pedra. Pega um pedaço de pedra desse, amarra num barbante, ele virou um pêndulo. Qualquer pedaço de pedra amarrado num barbante vira um pêndulo e não tem luxo nenhum. E não precisa, você pode pegar e fazer isso. Então é de graça, o pêndulo é de graça e que vai te ensinar a fazer de tudo. Tudo que você precisa saber qual comida que faz mal, comida que faz bem, usa o pêndulo e está resolvido o problema. Na primeira aula que eu sempre dou os cursos de saúde, eu ensino a usar o pêndulo. E ela usa o pêndulo que resolve os problemas. Não tem problema de doença que não possa ser curado. Não existe nenhum problema de doença que não possa ser curado. Então a gente é só prestar atenção. Eu falo para pegar e exercer o livre-arbítrio. O médico nunca teve nenhuma aula de saúde durante o curso de medicina. Eu estou falando isso para o mundo, já venho falando isso há muito tempo. E pode perguntar para o seu médico, vai lá ou pergunta para ele, você teve, doutor? Você teve alguma aula de saúde durante o curso de medicina? Não tem. Ele vai assustar. Não, porque não tem, não existe curso de saúde. Não existe aula de saúde. Existe aula de doença. A aula de saúde é a que eu dou. Eu ensino ninguém ficar doente, é a zona azul. Como é que faz? Como é que eles fizeram? Já existe milhões de pessoas que nunca ficaram doentes na vida. E normalmente esse pessoal chamou a atenção do mundo, que batizaram de Blue Zone. Blue Zone é as zonas azuis do planeta aí, onde as pessoas não ficam doentes. Por que elas não ficam doentes? Porque eles bebem água alcalina, que nessa água aqui, o pH, eu mostrei a água da Sabesp, tem o pH em torno de 7, e a água, a água Kangen, essa água Kangen tem o pH de 10, aqui na tabela de cor, tem o pH de 10. Então você está com o corpo todo alcalino, super saudável, está super saudável, não tem dor, não tem nada. Aí você começa a usar máscara, você começa a inspirar gás carbono. Você está super saudável e você vai usar máscara e inspirar o gás carbono seu próprio, o gás carbono para acidificar suas células para ficar doente. Onde é que você está com a cabeça? Onde é que a humanidade chega? Onde é que a humanidade chegou para criar uma imbecilidade dessa?
não tem cabimento. Eu sempre chamo atenção para isso, para chamar atenção para vocês que o seu médico, que chega e faz, que esses hospitais que eu vejo aí, manda os pacientes usarem máscara. Não tem cabimento. Você quer cuidar da saúde? É as coisas simples. É as coisas simples. Mantém. E não importa, não tem quem não tenha dinheiro para poder comprar isso, porque comprar uma água dessa, uma máquina que faça essa água, porque ela pode ser dividida com centenas de pessoas. Então dilui o custo para todo mundo. É só convencer o seu vizinho, as suas pessoas, de que a saúde tem algum valor. Então você pega, não deixa. Tem um cara que pega e fala, eu estava com dinheiro, mas a minha mulher quer que eu troque o carro. Eu falei para ele, aí conversei, ele comprou uma máquina e tudo. A mulher hoje está satisfeita, porque ela ficou muito mais saudável, livrou das dores e tudo. Ou você troca carro, ou faz reforma da cozinha, ou você faz isso, ou você cuida da sua saúde. Tem um equipamento de fazer a água canguém, tem o equipamento de fazer... melhorar o ar da sua casa, tem equipamentos que usa o sol, que eu não falei, que isso daqui eu acho que é a ciência do século XXI, usar essas pulseiras que eu uso, né? Eu uso a palmilha, que melhora em tudo, mas você tem alguma coisa? Não, para não ter nada. Para não ter nada, eu sempre vou usar essas energias que o próprio planeta tem. Eu sempre vou para a praia, caminho na areia, eu caminho na areia, caminho na praia. E isso aí é bom, traz um banho de mar. Todo mundo dá para fazer isso. Se não dá para fazer isso, dá para ter esses efeitos tampão, que dá para ter um arremedo disso aí, que é o tomar sol. Tomar sol igual aqui. Aqui não está a gente na sombra, mas dá para tomar sol mesmo assim. Tem um pouco de sol vindo e dá para a gente sempre usar, respirar, andar num parque, abraçar a árvore, anda descalço, vai no parque, tira o tênis e anda descalço na terra. Aí vem os caras fazendo programa de aterramento, não sei o que, só nome. A saúde, tratado da saúde é bem mais simples mesmo do que todo mundo pensa. E aí até o Igor estava falando, tem muitos terapeutas que estão usando as cápsulas de vitamina disso, vitamina daquilo, aqueles remédios. A comida que existe de mais importante para deixar você saudável é enzima e bactérias. Enzimas e bactérias são os dois elementos mais importantes que existem na comida. Nessas cápsulas industrializadas, eu estava dizendo que a comida, a coisa mais importante que tem na comida é enzima e bactéria. Então, comida industrializada, comida em forma de cápsula, não tem nenhuma coisa nem outra, porque é pasteurizada, que é comida de supermercado. Mesmo depois desse Covid, e vem os números do Covid, os números do mundo, os bocó do mundo não entenderam isso. Por que na Ásia não morreu 10 pessoas por milhão de Covid? 10 por milhão, mas 10 por milhão é menos que qualquer outro tipo de doença, sim. O Covid matou na Ásia, que é a Ásia, a China, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Singapura, aqueles países de gente de olho puxado que fala. Então, nessa região do mundo, não morreram 10 pessoas por milhão de Covid. Mas por quê? Porque lá naquela região do mundo, todas as refeições, em todas elas, vocês podem ir aqui no restaurante japonês ou coreano principalmente, vem um monte de pratinho de comida fermentada.
Em restaurante japonês, todos obrigatoriamente vem um misoshiro, aquela sopa de miso que eles comem no café da manhã, almoço e janta. E aqui que aquele miso é enzima e bactéria que faz aumentar a imunidade da gente. Então, em toda a Ásia, come-se comida fermentada. Na China, em todas as refeições segue, tá? No Japão, na Coreia, eu conheço toda essa área do mundo aí. E aí todas as refeições seguem isso aí. E no Ocidente? No Ocidente come comida pasteurizada. Morreu mais de 3.000 pessoas por milhão. Por que morre? Mas como assim? Por que ninguém fala isso? Que é a maior indústria do mundo. Alguém vai querer te ver saudável? Alguém vai querer que você não tome remédio, seja uma pessoa que nem eu, não vale nada. Um cara que nem eu não vale nada, nada, nada. Para a indústria de doença não vale nada. Eu não gasto nem um centavo com doença. Eu não gasto, nem minha família nunca gastou, meus filhos nunca foram a médico, nunca gastaram nada com doença. E aí ela faz cheque, vou no médico, vou no laboratório, vou isso, aqui. Uma perda de tempo total. É só cuidar da saúde que ninguém vai ficar doente. Cuidar da saúde lembra lá do Hipócrates, lembra do prêmio Nobel, 2 vezes prêmio Nobel de Medicina, Otto Warburg, né? E lembra desses outros prêmios Nobel de Medicina, que é Shinya Manaka, Hiromi Shinya. Esses caras ensinam as pessoas a nunca ficar doentes. E já tem todo um aparato, não é para fazer exame médico, não é nada, é para nunca ficar doente. Nunca ficar doente é ter uma alimentação saudável. Então esse negócio de tomar cápsula, tomar pílula, tomar isso, aquilo, como um reforço alimentar, tudo bem, mas o mais importante que existe é você mastigar a comida, né? Que nem o cara da Herbalife lá, o cara da Herbalife, tá, que tem todos os nutrientes e tal, o cara morreu com 52 anos de idade. O cara que vai falar um negócio de saúde que morre com jovem, tá? Então, eu sigo os caras que têm mais de 100 anos. O que eles fizeram? O que eles comeram? Que nem na Costa Rica, eu não vou fazer. O que os caras fazem na Costa Rica diz que o segredo lá é comer abóbora, feijão e milho. Só que o milho não transgênico, milho antigo lá da Costa Rica, não transgênico. Você come um feijão não transgênico também, feijão preto, não transgênico, e abóbora, que é um excelente alimento. E essas 3 coisas lá na Costa Rica, na região pobre, onde eles não têm dinheiro, eles vivem muito lá, tudo. Só que eles não falam, a água que eles bebem é água alcalina. A região lá daquela região do planeta, eles tomam a água que sai alcalina e o ar que respira é ar puro. Não tem ainda a poluição e vai acabar porque eles não estão com... Eles cuidam preventivamente. A saúde é preventiva. Então a saúde, os agentes de saúde, eles vão na casa das pessoas para dar orientação. Eu fiz o mesmo programa para fazer doença zero nos municípios. Não consegui nenhum prefeito que quisesse ajudar as pessoas, ajudar os munícipes, o povo do município a livrar de todas as doenças, como fez o Paticão. Eu não consegui ainda fazer, mas é um dos meus ikigai, uma razão para mim viver, que eu quero ainda fazer. Fazendo isso, eu sei que muda um estado, que todos os outros prefeitos vão querer fazer também, porque o maior gasto do governo federal é no Ministério da Saúde, que é o Ministério da Doença, que cuida das doenças. Tá? E o maior gasto do governo do estado também é a Secretaria da Doença, que ele chama de saúde, e do município também. Então aí você pode investir em coisas boas para toda a população e não ficar cuidando da doença da população. Cuidar da saúde não gasta 5%, não gasta 5% do que as pessoas gastam com doença, do que os ministérios e as secretarias de doença gastam com os doentes. Cuidar da saúde é barato. Fala, bom, a máquina dessa e tal, tu vai achar caro. Impossível.
Cara, ver quanto que as pessoas, o SUS ou todo mundo está gastando com as doenças e ver o quanto que poderia ser gasto com a saúde. O grande lance é que para ninguém a saúde tem algum valor. Não importa o custo de qualquer objeto que vai cuidar da sua saúde. É caro para a pessoa. A pessoa que vai comprar, ela vai achar caro. Porque é para cuidar da saúde. Se fosse para cuidar da doença, os americanos, por exemplo, gastam $800 mil em média, 800 mil, 4 milhões, para tratar de câncer para 97% morrer. Ele poderia se curar do câncer gastando menos de 5 mil. Em menos de 5 mil ele se livraria de câncer, um tratamento de câncer para curar câncer. Mas ele gasta 4 milhões para estar entre os 3% que sobrevivente, que no câncer fica 3% sobrevive, 97% morre, depois de gastar 4 milhões. E aí ele iria achar caro ele gastar aí 5 mil para curar, para livrar porque eu não entendo essa lógica. É essa lógica que eu falo o anticristo, que a televisão colocou na cabeça do povo. Então eu acho que vocês que teve a chance de ouvir isso que eu estou falando, só para e pensa um pouco. Agora, quem tiver com problema, de qualquer problema, de dor, qualquer coisa, só basta me ligar que a gente orienta para se livrar de todo tipo de doença, todo tipo de dor, não importa qual seja. Aí, o Padre Ticão falava, qualquer um procurava ele, muita gente procurava, ele falava, vai falar com o Paulo. Tem coisa simples que ele mandava fazer, que era tomar iodo e magnésio, todo mundo, ele sabia que todo mundo tinha que tomar. Aí a pessoa não ficava curada com isso, falava, vai procurar o Paulo. Mas então é isso aí, vocês tiveram essa chance de cuidar da saúde. Assiste a série lá e cuide um pouco lá, cuida do ar que você respira, cuida da água que você bebe e usa essas energias sutis, os íons que tem em seu entorno. E aí dá para modificar com orgonitas, dá para modificar com cobre, dá para modificar com vários objetos, cristais, e dá para fazer o ambiente saudável para você. Então é isso aí. Eu vou ficar sempre à disposição de todos para orientar todos que querem ter saúde. Obrigado.